Bom, galera, nós vamos falar sobre cenário de guerra que está acontecendo no mundo e investimentos nessa situação atual. A gente sabe que nós estamos com os Estados Unidos e Israel realizando ataques contra a Irã. Isso automaticamente fez com que o Estreito de Hormuz, que é uma região muito delicada, geograficamente falando, do mundo, é por onde passa aproximadamente 20 a 25% da produção de petróleo do mundo, fica do lado do Irã, entre o Irã, na verdade, e Dubai. Ela fica automaticamente sendo engargalada, e isso faz o quê? Isso faz com que o preço do petróleo dê uma disparada enlouquecida. Então, esse preço do petróleo subindo fortemente, como nós estamos vendo, levando o petróleo para casa de $92. Existem algumas casas especialistas de análise de petróleo que estão cogitando a possibilidade do petróleo chegar a $150. Isso automaticamente coloca o que para nós em termos de investimento? Uma vez eu fiz um vídeo aqui que vale a pena você dar uma olhada aqui no canal, que é o petróleo, o gráfico mais importante que você tem que olhar sempre. Porque o petróleo ele é o termômetro da economia mundial. Tá? Então, com o petróleo subindo tanto, nós esperaríamos sim que acontecesse, sem dúvida alguma, um processo inflacionário importante em todo o mundo, inclusive no Brasil. Então, com uma disparada do petróleo como foi feita, nós podemos esperar realmente um processo inflacionário nos próximos meses aqui no país, e nos Estados Unidos, e na Europa, e em todos os lugares do mundo. Por quê? Porque fica mais caro transportar os bens que nós importamos, e automaticamente ficando mais caro esse transporte, o preço sobe. E isto produz então um cenário de investimentos mais focados em IPCA+. Então ontem eu cheguei a comentar um pouco que o momento atual talvez seria olhar para o IPCA+, seria um momento eventualmente olhar para as empresas petrolíferas, para as ações das empresas petrolíferas, sim, e para a energia, digamos assim, energias alternativas. Quando a gente olha o cenário de S&P 500, a gente vê um cenário de S&P 500 bastante feio na semana passada, um cenário que inclusive está ameaçando perder um suporte, o suporte 672,46. Se nós perdermos esta região, temos uma boa possibilidade de irmos pelo menos até a média móvel de 70, que está em 629. Por que isso aconteceria? Porque com o petróleo caro fica pior para as empresas produzirem, como a gente mencionou, automaticamente se reduz a margem de lucro das empresas americanas e das empresas do mundo inteiro, e isso instantaneamente produz um recuo no valor dessas ações em si. Ao mesmo tempo, quando a gente localiza uma situação tão preocupante e tensa como esta, nós vamos observar o que, necessariamente falando? A resposta dos bancos centrais à inflação que tem a possibilidade de aumentar. E qual que é a resposta clássica que os bancos centrais fazem para, quando eles suspeitam que nós vamos ter inflação, eles acabam subindo a taxa de juros futura, que é o que a gente viu acontecer no Brasil na sexta-feira. A pancada que a taxa de juros futura que o DI Futuro deu na sexta-feira é um forte indicativo do que está por vir nos próximos meses aqui no Brasil, elevação da inflação. E automaticamente isto aqui pode sim ser uma pá de cal para a Bolsa, especialmente para a Bolsa brasileira, porque com a taxa de juros mais alta, obviamente que o investidor vai preferir colocar o seu dinheiro em renda fixa do que colocar o seu dinheiro em bolsa, renda variável, e até mesmo fundos imobiliários também sofrem com a taxa de juros subindo futura. Eu estou dando aqui um panorama geral do cenário econômico num cenário de guerra como a gente está vendo. Então a gente vê uma situação como esta, taxa de juros futuras subindo, a gente vê realmente um movimento inflacionário podendo acontecer, e automaticamente pensamos em IPCA mais algumas coisas. E nós podemos nos perguntar, é o momento de comprar petróleo? Bom, no meu entendimento, o petróleo já subiu bastante, a Petrobras ainda está dentro de um padrão gráfico chamado masta e bandeira, como a gente pode ver dentro desse gráfico semanal, e dentro desse masta e bandeira, a Petrobras ainda teria espaço para subir mais ainda. O alvo dela seria buscar 47,60 do masta e bandeira em si. A gente vê a Prio 3
com uma fortíssima valorização. Nós temos comentado algumas vezes que essa época do ano que para o 3 costuma render uns 80% ao ano, tá? E é o que está acontecendo nesse momento, tá? Está se valorizando fortemente nesse período como um todo. Então eu acho que as empresas petrolíferas aqui no Brasil estão em alta, obviamente, estão trabalhando em alta, obviamente. Eu vou esperar recuos delas para tomar posições nesses ativos, como já mencionado. Lá fora a gente tem ExxonMobil, que deu uma pancada original e depois já começou a dar uma recuadinha, tá? Essa pancada aí ela recua de fato. E temos algumas empresas que podem se beneficiar nos Estados Unidos nesse momento, no cenário atual de caos. Uma delas é essa aqui, Xcel Energy. No gráfico semanal ela está muito bonita, querendo romper o seu topo histórico. Essa aqui é uma empresa relacionada ao setor de energia e energias alternativas. No gráfico diário ela está produzindo um belíssimo padrão de trap em cima de um fundo prévio. Eu vou olhar com muita atenção para a Xcel amanhã, na segunda-feira. Outra empresa que pode se beneficiar é a PKE Park Aerospace. Essa aqui é uma empresa que produz peças de aeronaves militares, jatos e mísseis. Então a gente está vendo aí que a PKE, empresa relacionada então ao setor de defesa aeroespacial, graficamente está em tendência de alta, bonito. Eu não gosto muito dessa sombra superior de fato, mas no gráfico diário aqui oferece um cenário interessante, porque ela aproximou-se da abertura desta barra enorme. Eu olharia para a ruptura dessa máxima aqui com um ponto eventual de entrada, para tentar buscar pelo menos esses 8% de alta aí em PKI. E EPRT, tá? Essa aqui é um rate americano, tá? Essa aqui é real estate. Tá? Eu acho o gráfico desse ativo bastante interessante. Imóveis costumam ser um ativo de proteção em épocas de crise, assim como o ouro, obviamente. Então a EPRT ela está bonita graficamente, ela está em cima do seu topo histórico, como nós estamos vendo aqui, e fez um sinal muito forte na sexta-feira. Um sinal bastante importante. Quando o mercado estava recuando, ela demonstrou interesse, compradores entraram realmente agressivos na EPRT. Além dessa, nós temos a Jazz. Essa aqui é uma empresa farmacêutica. Nós mencionamos para os amigos que o dinheiro está entrando no setor de saúde nos Estados Unidos, está havendo uma rotação de setores, saindo do setor de tecnologia, entrando dinheiro em saúde, entrando dinheiro em outros setores. E a Jazz Farmacêuticas rompeu uma região também de topo histórico, como a gente está vendo aqui. Depois de ter rompido esse topo histórico, o C82, a gente coloca um gráfico diário, fez aqui um recuo muito bonito. Esse padrão aqui eu apresento no nosso treinamento Trader Estrategista, treinamento de quem inclusive assina Trader Up, tem esse treinamento disponibilizado. Trader Estrategista, que é uma forma de operar no gráfico de swing trade, gráficos diários. Esse padrão que vocês estão vendo aí, ele é um disfarce de compra, é um padrão extremamente interessante para ser operado. Ao romper essa máxima aqui, o padrão sugeriria a entrada. O stop da operação fica abaixo da mínima do candle que foi rompido, candle 44, e o alvo seria no mínimo 2 vezes nosso risco para cima, entregando um alvo perto do topo anterior aqui. Podemos dizer que o alvo seria na região de 196, o que é percentualmente quase uns 7% acima do ponto atual de entrada quando rompermos a máxima desse candle. Jazz Farmacêuticas está bonita, está interessante. E daí a gente tem LHX, uma outra empresa chamada L3 Harris Technologies. Essa aqui também é uma empresa que faz mísseis e jatos e turbinas de jatos. A gente olha o gráfico semanal dela, uma bela tendência de alta, e dentro dessa tendência de alta o rompimento dessa lateralização aqui, ó. Esse retângulo foi rompido na semana passada. A gente bota o gráfico diário. Depois de termos rompido, fizemos o pullback. Esse pullback aproximou-se desse topo anterior. Para mim, esse ativo fica com excelente entrada. Eu vou tomar posições nele, óbvio. Eu não estou recomendando aqui porque eu não sou analista, né? Mas aqui é um padrão que eu gosto muito. Eu chamo isso aqui de preço, fechamento de reversão, numa tendência de alta. Meu stop ficaria abaixo dessa mínima aqui. Na verdade, eu colocaria um stop abaixo da mínima do candle que fez o rompimento. Abaixo de 351,88. 351,38. E deixarei meu alvo do mínimo 2 ou 3 vezes meu risco para cima, sem grandes preocupações. Essa empresa ela entrega então a possibilidade de estar
nesse momento num ponto atraente. E a GE? GE, General Electric Aerospace, também é uma empresa ligada ao setor de defesa aeroespacial e automaticamente por isso ganhando força em um momento que o mundo está durante uma guerra, tensão. Esse é o canal de alta que eu vejo para DI. A gente rompeu essa região de topo anterior aqui. No nosso gráfico diário, estamos em cima de uma zona de suporte, portanto, topo anterior rompido, também com um disfarce de compra aparecendo aqui, mais um exemplo bem claro de disfarce de compra. E aqui, então, vou estar atento para a possível entrada. Eu não colocaria meu stop abaixo de 316,93, é muito curto. Eu colocaria meu stop aqui abaixo de 310,88, um ponto mais seguro e mais sensato de ser protegido. Ok? Muito bem, então esses são os principais ativos que me chamam a atenção para o momento atual. Vamos dar uma olhada em outros, como a Apple, por exemplo. Acho que a Apple não está tão fácil de ser lida nesse momento, do gráfico semanal aqui. Ela está congestionada, tá dentro de uma lateralização. O próprio S&P 500, como eu mencionei, para mim tem aspecto de que vai perder esse suporte, está com cara de perder esse suporte, está com cara de dar uma recuada. Google nesse momento está sobrevendido? Está, mas bem afastado da zona de suporte. Acho que o Google tem espaço para recuar até essa região de 242. Então nesse momento eu ficaria um pouco mais afastado de Google. QBT fez um sinal bem feio, também não está bonito. Tá? O setor de computação quântica deu uma enfraquecida forte. Tá? QBT, QBTS, sinais que de respeitar o suporte aqui, por exemplo, esse aqui tinha sido um sinal bem forte que é respeitar o suporte, começa a ser retestado. Se a gente perder essa mínima aqui, a gente abre espaço para que o BT voltar para esta região aqui embaixo. O estocástico está sobrevendido. Eu continuo acreditando nesse setor por um prazo mais longo, só que podemos estar observando sim uma crise maior chegando nos Estados Unidos. A gente teve um resultado muito ruim de payroll nos Estados Unidos na sexta-feira. Eles estavam esperando produzir 55 mil empregos e eles produziram menos 93 mil empregos no país. Então tu vê que os Estados Unidos nesse momento pode começar a apresentar aquilo que a gente chama de estagflação, que seria um cenário de inflação alta com recessão econômica, com desemprego acontecendo. E aí que o BT nesse momento teve esse problema. QBTS está um pouco mais bonita, QBTS está mais forte, conseguiu segurar um pouco melhor. A própria Rigetti, do mesmo setor, também trabalha um pouco mais forte do que o BT. E é por isso que, novamente, quem trabalha com ETFs é muito mais tranquilo. A Ketum é ETF do setor de computação quântica. Vejam que ela pesou significativamente quando perdeu esse fundo. Tá? Ela tem espaço para cair até aqui, no meu entendimento, antes de fazer qualquer tipo de novo suporte. Então o Ketum, nesse momento, faz o cenário feio, indicativo de que vai dar uma recuada, talvez até esse topo anterior rompido, talvez até a região de 97 dólares. ITA é uma ETF relacionada à defesa aeroespacial americana e empresas de defesa aeroespacial. Então quem não quiser operar especificamente aquelas ações que eu mencionei que estavam relacionadas à construção de mísseis e de jatos, poderia operar ITA, já que é uma ETF, portanto bem mais segura, inclusive, do que o próprio ativo em si. Bom, outro ativo que me perguntam muito é o Oklo. Oklo, empresa do setor de energia nuclear, está indo perder o seu suporte. Que feio. Opera numa tendência de baixa, infelizmente, já perdeu o fundo anterior estabelecido, portanto já virou para uma estrutura de baixa. Ela está sobrevendida, é bem verdade, mas isso não funciona como consolo para mim. No meu entendimento, começa a ver a possibilidade de Oklo voltar para a região de 49,98, talvez até mesmo 19 dólares. Tenso, né, cara? Tenso mesmo. Especialmente para quem está posicionado pesado. Para mim não tem outra alternativa senão realmente colocar um stop na perda dessa mínima.
Se perder esse ponto, o cara tem que estopar, espera para um outro sinal de entrada, e paciência faz parte da vida, é isso que eu pretendo fazer. NLR é um ETF de energia nuclear e urânio, e veja que de fato aqui ela está dentro de um retângulo, e dentro desse retângulo ela está longe de suporte, tendo espaço para recuar até 121. SMR também é do setor de energia nuclear, perdeu seu canal de alta, e apesar de estar bonita no semanal, esse canal de alta perdido me deixa um tanto quanto desconfortável de pensar em tomar posições aqui. A gente está grudado nesse fundo anterior, é bem verdade. Estocástico sobrevendido. Semana que vem vai ser decisivo para o mercado americano. Ou ele consegue segurar e não inicia um crash, ou ele inicia um crashzinho e faz um recuo de 5, 10, 15%. E daí com isso as empresas do setor nuclear, as empresas do setor de computação quântica recuam forte. Algumas de empresas ligadas a movimentos de guerra vão se beneficiar. Vai ser uma semana difícil, a semana passada já foi difícil, se eu for bem franco com vocês, foi uma semana cansativa pra caramba, muita volatilidade, muito estresse, mercado muito instável, não está nem um pouquinho fácil operar o mercado nesse momento. Vamos acompanhar juntos amanhã às 3 da tarde, espero vocês no Café Tricô e Ações, e junto com o pessoal da Trader Up, amanhã de manhã já estarei às 9h30 da manhã junto com todo mundo. Todos os dias eu estou de manhã, 9h30 da manhã, com o pessoal da Trader Up, para a gente poder trocar ideias e ver o que está interessante no mercado, seja mercado brasileiro, seja mercado de criptos, seja mercado americano. Espero vocês lá. Grande abraço, até mais, tudo de bom.